depois da Conferência de São Francisco, que criou as Nações Unidas, Portugal, a França, a Inglaterra, a Espanha, a Itália e a Holanda ficaram praticamente piados de não ter outra atitude que não fosse a de dar a independência aos territórios chamados coloniais. É claro que entre 1945 até à Conferência de Bandung, as coisas andaram, como sempre, numa atmosfera muito tépida. Em Bandung, na Conferência de Bandung, é que ficou realmente decidido que os países coloniais tinham que dar independência aos territórios sob a sua jurisdição. A Inglaterra foi o primeiro país a dar independência à Índia. Nós e a França resistimos muito mais. Eu suponho, é uma hipótese que tenho adiantado e vejo que tem sido também abordada por pessoas que meditam sobre este assunto, que uma das razões importantes do Presidente do Conselho é que ele acreditava que a Terceira Guerra Mundial era inevitável e que nessa hipótese a estrutura colonial portuguesa era uma vantagem para a política ocidental. Eu escrevi que o debate parlamentar que estava a passar nas Nações Unidas seria substituído por uma, provavelmente a partir de 1961. E porquê esta previsão? Porque na Carta das Nações Unidas, que é uma carta contra a guerra, são previstas várias situações em que o recurso à força armada é legítimo. E uma das situações previstas era justamente a da autodeterminação ou a libertação dos povos submetidos a um regime colonial. E em 1961 era previsível, em vista do ritmo de entrada de novos países para as Nações Unidas, que um terço de votos que paralisavam uma condenação de Portugal desaparecia. E isso legitimava o recurso à Força Armada do ponto de vista da orientação, da doutrina e da prática das próprias Nações Unidas. Mas quando efetivamente se deu o primeiro ato violento que chamou a atenção da população, foi sobretudo o levantamento no norte de Angola, julgo que a reação se pode talvez caracterizar da seguinte maneira: a população portuguesa, ou o povo português, que tinha no seu património a recordação histórica dos valores que se ensinavam na instrução primária, faziam parte da definição ideológica do regime, teve uma reação autêntica, na minha opinião, no sentido de que tinha que se resistir.
precisa uma explicação para o facto de assumir a pasta da Defesa Nacional. Mas no âmbito da remodelação do governo que se verificará a seguir, a explicação pode concretizar-se numa palavra, e essa é Angola. Houve aí um problema imediatamente importante, que aparece em todas essas circunstâncias, e que é a atitude das Forças Armadas. As Forças Armadas assumiram ganhar o tempo necessário para a reforma política. O general Botelho Muniz provavelmente foi expressão da primeira geração que aprendeu na NATO a mudança do mundo. E o general Botelho Muniz era da opinião que essas guerras não se ganham e que, naturalmente, era o programa das Nações Unidas que devia ser adotado. O exército português, até 1949, não estava preparado para nada. Cheguei a Luanda no dia 1 de janeiro de 61 e no dia 6 deu-se um acontecimento que pouca gente conhece. Foram os bombardeamentos que os portugueses fizeram à Baixa de Caçães, terra de milhares de lavradores, enfim, por conta de uma grande empresa chamada Cotonang. A Cotonang, evidentemente, que fazia-os recolher o algodão, pagava-lhes uma miséria e eles naturalmente começaram a querer revoltar-se contra essa situação, fizeram diversas reclamações, nunca foram atendidos e decidiram fazer uma greve, que depois foi aumentando com outra greve, mais outra greve. Os trabalhadores não viviam sozinhos, tinham também as suas famílias e tudo aquilo foi arrasado. Eu próprio estive na Baixa de Caçães dias depois, tive a ocasião de observar aquilo com os meus próprios olhos. O cheiro era de tal ordem nauseabundo, enfim, porque havia, os corpos estavam-se em putrefação. E bom, isto são das imagens que a pessoa nunca mais esquece. No continente foram formadas 3 companhias de caçadores especiais. Em abril de 1960 fomos inaugurar o Centro de Operações Especiais em Alameda. Militares nossos deslocaram-se à Argélia, receberam instrução e depois deram-nos a instrução intensa. Inicialmente estávamos convencidos que aquilo era um batalhão para ficar no continente. Não se previa que fôssemos para Angola. Mas chegámos no final de maio, recebemos a comunicação de que tínhamos que marchar para Angola. Começámos por fazer reconhecimento. A nossa área ia de Guimarães até à fronteira do Camachilo com a Esbélgia, mas fundamentalmente o patrulhamento incidia no itinerário Malange-Camachilo. E porquê? Porque rapidamente nos apercebemos de que havia ali, da parte da população, um mal-estar derivado à elaboração de uma companhia que era a Cotonang, que explorava o algodão da Baixa de Caçães. Até que um dia 29 de janeiro, os militares foram chamados para se dirigirem à companhia que havia um assunto a tratar urgente. Saímos à 1 da manhã, debaixo uma intempérie, chuvas africanas. E depois do que ela, qual é o nosso espanto? Que pela primeira vez vimos paliçadas na picada. Paus atravessados, e então começámos a ver que realmente ia surgir complicações. Seriam aí por volta das 9 da manhã e começa a surgir realmente o grosso do movimento. Mais tarde constatámos que era realmente a UPA. E vinha um grupo enorme.
Bem, deixámos vir, umas rajadas para o ar, e eles continuavam a avançar. Mais rajadas e o avanço continuava. Vinha o Congo feiticeiro e disse para o meu soldado: vais atirar ao feiticeiro, bom a dar. E foi. Ele deu o tiro, o feiticeiro caiu e eles imediatamente, meia volta, não há mais fogo. Aquilo termina, o comerciante disse: era para vocês, contem que esta madrugada eles agora vêm com certeza, com muito mais força e com outros meios. E nós dissemos: então, nós estamos aqui, é para isso mesmo, aguardamos, a gente não se vai embora. Passados dias, dá-se o 4 de fevereiro, das prisões de Luanda. E aquilo tudo começamos logo a encadear os acontecimentos. Estes são alguns testemunhos que identificam os grupos de criminosos e que determinam a sua proveniência de territórios estrangeiros. E as armas com que consumaram o morticínio dos indefesos camponeses do Congo, em muitas delas as iniciais da UPA, da ONU e das organizações terroristas que ensanguentaram o Congo ex-belga. De fevereiro de 1961, os sinos da vetusta sede Luanda dobram afinados. A súbita e insólita imagem da morte dos filhos de Angola, dos portugueses de Angola. Vê que naquela cruzada tinha quase 1 milhão de angolanos que fugiam precisamente das condições difíceis em Angola, trabalho forçado, não havia escolas, não havia função, não havia tudo. Havia um desleixo total. Houve baixo educação e levantamento. Bom, eu queria tentar reprimir aqui, mas a chama continuou. E então, depois do 4 de janeiro, houve o 4 de fevereiro em Luanda. Pensou-se fazer uma guerrilha urbana, mas as disposições eram completas, não se podia fazer. A cidade de Luanda é muito apertada. Né? A experiência do 4 de janeiro, a experiência do 4 de fevereiro. Então deu o 15 de março. Depois do 4 deu a história do 15 de março, que não foi só uma. O 15 de março foi todo morto. Nessa altura chegaram homens, muitos, até nós. A região estava já pronta, estava de armas. Muitos dos militares que iam daqui para lá não iam muito motivados, mas houve uma coisa que momentaneamente os motivou, e foi exatamente a UPA. A UPA fez alturas tantas, durante uns 3 dias, logo no que foi ela que desencadeou de resto da guerra, fez tais carnificinas que não podiam deixar de revoltar qualquer pessoa. Está um lavrador onde está um português, mesmo que ele tenha de ser também marinheiro e soldado. As terras descobertas, em breve foram terras de pão, desse que nos apaixona ver em montes de trigo como em pleno Alentejo, ou desse outro que é o sangue e ouro de Angola. A cultura do café é aliciante para os brancos e a preferida pelos nativos. Mais de 30 mil pretos são cafeicultores, espalhando-se pelos vastos concelhos de Bende, Ambaca e Cazengo. Pode-se dizer que antigamente bebia-se muito chá. Hoje bebe-se muito café, mas o uso do café em substituição de chá apareceu depois da última Grande Guerra. De um momento para o outro, o café atingiu nos mercados internacionais proporções muito grandes. E então os dentes ficaram de um momento para o outro com muito dinheiro. Esta riqueza da população negra teve com certeza chamar a atenção
dos colonizadores. Quando, em 1960, se começa a lançar ideias de independência, ideias contra os portugueses, essas tiveram na região dos Dembos um terreno absolutamente favorável. E repare-se nisso. A rebelião começou apenas na região dos Dembos. Quando começou a guerra, era uma guerra de certa queimada, de 15 de março foi uma coisa. Nós não esperávamos ver aquela explosão, foi uma coisa que estamos todos ultrapassados. Aí ficamos marcados. E antes nós fazia prisioneiro, do lado português também. Luanda deixou de ter comunicações com o UCUA. Quando lá chegou a nossa patrulha, foi encontrar os 20 brancos cortados aos bocados pela rua, os porcos a comê-los, que tinham um restaurante. A mulher do dono do restaurante andava grávida de 6 meses, estava deitada em cima da mesa da sala de jantar, com os braços e as pernas decepadas, a merda da vagina à boca, completa em cima. Eu apurei que os velhos chefes tribais da região não queriam fazer um massacre na população branca sem previamente os avisar. Queriam-lhe marcar uma data, vocês abandonam isto até tanto e tal, porque a partir de tal nós vamos desencadear os acontecimentos. A juventude é que não quis porque iam perder os efeitos dos presos. La Voix de l'Angola libre, émission du gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil, GRAE, destinée au peuple angolais en lutte armée pour son indépendance et l'intégrité nationale, diffusée tous les mardis et vendredis à partir de 20h30 jusqu'à 21h sur les longueurs d'ondes habituelles en portugais, français, kikongo, kimbundu, umbundo et tio. Chers compatriotes, vous entendez la voix de l'Angola libre sur les antennes de la radio nationale congolaise. Nous continuons à vous donner notre bref exposé sur la guerre en Angola, qui sera suivi d'un message au peuple angolais. Exposé sur la guerre en Angola. Animé d'un désir ardent et d'une détermination inébranlable de mettre fin au genre d'esclavage auquel il est soumis depuis 5 siècles, et armé pour cela d'un courage indomptable, le peuple angolais déclenchait le 15 mars 1961 la révolution angolaise, inscrivant l'acte héroïque qui restera gravé en lettres de sang dans l'histoire de la révolte des peuples enchaînés, particulièrement ceux du continent africain. Andar rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Como só dia pode poupar sacrifícios e vidas, é necessário não desperdiçar desse dia uma só hora, para que Portugal faça todo o esforço que lhe é exigido, a fim de defender Angola e com ela a integridade da nação. Eu vi chegar as primeiras forças a Luanda e devo dizer que era impressionante ver e pensar como é que rapazes que não conheciam nada dos trópicos, que nunca tinham estado numa floresta tropical, que ignoravam os costumes, os usos, como é que eles, em tão pouco espaço de tempo, entravam em ação. Fui mobilizado em março de 1961, embarquei 15 dias depois para a África, fui para a Rusga de Moceques e à medida que o pessoal de manhã ia saindo dos Moceques, eram revistados, eram sentados no chão, em filas.
fui mobilizado 4 de Abril. Como não tínhamos experiência, as tropas, naquela altura, muitas delas passaram por Mafra, que é o meu caso. Passei por Mafra e então em Mafra aí deram-nos uma pequena, a tal classificação que íamos para um policiamento e não para uma guerra. Todos nós já estávamos na vida civil e foram-nos buscarem. A própria polícia ia com uma contrafé buscar-nos a casa dizendo: vai novamente para a tropa. E nós íamos. Foi a primeira coisa com que eu reclamei em relação à guerra do ultramar, foi exatamente com plena comissão. É uma coisa que se opõe completamente à índole e à finalidade do militar. Os militares não fazem comissões. Os militares cumprem missões. Especialmente o militar de carreira, que escolheu essa profissão voluntariamente, que jurou servir a sua pátria até ao limite das suas possibilidades, até ao limite da sua vida, se necessário for, não tem que fazer comissões. A comissão implica imediatamente um limite no tempo. Ora, uma guerra nunca se sabe como, nem quando, nem onde vai acabar. Portanto, o militar tinha que fazer missões. O militar de carreira toda a vida se prepara para enfrentar a guerra e toda a vida deseja que não haja guerra. Porque ninguém melhor do que um profissional sabe que a guerra não tem regras, é uma brutalidade. Não recebi nenhuma preparação. Embarquei para Angola em maio de 61, quer na Escola do Exército, quer depois no cursinho. A minha preparação foi sempre para a guerra convencional. Quer os profissionais como eu, quer os rapazes que foram mobilizados, não tiveram nenhuma oportunidade de se prepararem, quer tecnicamente, quer taticamente, para uma guerra que, de facto, nada teve de convencional, em especial naquele ano de 61. O que eu estava a enfrentar em Angola é complicado de se dizer. Eu ia para ganhar uma guerra, ia preparado, ia com essa ideia. Como, aliás, íamos quase todos. As unidades naquela altura não tinham nada a ver com o final da guerra. O governo português, na altura, tinha aproveitado superiormente os massacres, tinha ido buscar ao sentimento das populações um desejo de vingança, aliás, muito comum a nós portugueses, com uma barbaridade de ambas as partes. Na altura em que eu fui convocado para serviços extraordinários, quando rebentou a guerra, foram-nos mostradas várias fotografias sobre os massacres que tinham sido perpetrados pelo inimigo em várias zonas do país. De facto, o que influenciou, ou que influenciava muito as nossas tropas em África, era o total desconhecimento do que era a África. O português tem uma grande capacidade de adaptação, mas de qualquer forma, o stress, o estar fora do habitat, é algo que diminui bastante as pessoas. Talvez, eu digo isto, talvez eu tivesse uma maior apetência para me adaptar àquele tipo de guerra diferente, pela razão de que ia para a África, a minha terra adotiva, não era novo o cenário que ia encontrar. A mata, as picadas, o silêncio da mata ou o barulho da mata. Nós fizemos a primeira marcha para os Dembos, saímos do Regimento de Infantaria de Luanda e não sabíamos o que é que íamos encontrar para frente. Não sabia se o inimigo estava armado, se não estava, que armas é que usava, quais as táticas que usava. Nós não sabíamos absolutamente nada. Foi no decorrer dos primeiros dias que foi ganhando alguma experiência. Quando eu parti para Angola não havia minas anticarro e em certa altura eles começam a aparecer de maneira que todos os dias estávamos a receber informação como é que devíamos atuar em relação a todas essas situações que depois iam aparecendo. À medida que eles também foram evoluindo, nós tivemos que também evoluir, né? Mas evoluímos através depois das desgraças. Naquela época ainda se usava, alguns dos militares usavam espingardas Mauser, não havia metralhadoras, quase toda a gente usava capacete, o que é uma coisa inadequada com o calor que havia em África. Grande parte dos motoristas mal sabiam conduzir. Morreu muita gente devido a acidentes. Os militares foram mobilizados à pressa e não tiveram tempo de se treinar aqui. Muitos deles sabiam usar mal as armas, ainda hoje com alguma veemência, um soldado que encravou-se de metralhador e virou-se-me para mim: "Sou fulano, isto está cravado, agora funciona", e chorava. Nós, quando embarcámos para o ultramar, não tínhamos a mínima noção daquilo que íamos encontrar. Não sabíamos o que é que lá se passava.
primeiro mês, digamos, de operações, toda aquela solidariedade que havia entre a tropa e os fazendeiros e os brancos foi cimentada na desgraça, na lágrima e no terror. Havia cenas tão lancinantes e cenas tão macabras e de tanto terror que fazendeiros habituados ao sertão, entre aspas, da África, habituado a uma vida dura, ficavam de tal maneira estupefactos que eram incapazes de enterrar as próprias famílias. Tinham que ser os soldados que o faziam. Essa colaboração depois foi-se mantendo. Naqueles primeiros tempos foram eles que me serviram de guias, porque nós nem cartas tínhamos. Desejo fazer uma referência muito especial àqueles civis que em Ambris se comprometeram e se ofereceram para nos acompanhar, de tal maneira que nos foi possível realizar um croquis de toda a zona por onde devemos progredir e temos a ideia precisa de quais as localizações, as dificuldades e quais as zonas de progressão mais fáceis. Mais ainda, eu estou satisfeitíssimo porque nesta data já nos é possível saber precisamente a localização de todos os quartéis da UPA, que inclusivamente o meu esquadrão já teve a honra de apanhar 3 e sabemos ainda que vamos apanhar mais e desta maneira resolveremos, atuando sobre os fulcros, todos os problemas que devemos conseguir ter para terminar esta campanha. Preferia uma boa informação sobre o inimigo e combatê-lo com um canhangulo do que ter uma boa artilharia e não saber onde é que eles estavam. Quando em 61 surgiram aqueles tumultos no norte de Angola, toda a situação política no nosso país se alterou com uma preocupação daquele incidente muito grave. Nessa altura, a Secretaria de Estado da Aeronáutica estava ao General Caúda da Riaga e lembrou-se de arranjar um grupo de enfermeiras para poder, a bordo dos aviões, assistir a feridos evacuados. Essa vida era uma vida de enfermeiras normais num hospital, para a época era bastante boa, podemos considerar, e portanto nada nos fazia querer poder ir entrar num conflito armado. E na altura, lembro perfeitamente que ao ouvirmos as notícias da África, que não se sabia muito bem, sabia-se apenas que populações tinham sido atacadas, tinham sido dizimadas, começaram a ver-se, passado algum tempo, algumas imagens. Tinha muito presente a guerra do ex-Congo-Belga. Fiz o seu M61, em janeiro de 62 fui aspirante oficial miliciano e em agosto de 62 mobilizado para Angola e parti para Angola, onde estive 2 anos, 2 meses e 13 dias, até outubro de 64. Era um período de grande agitação em que uma primeira fase, de 61, em que parecia que o exército português teria controlado, de certa forma, alguns acontecimentos, naquela altura as coisas começavam a ser muito diferentes. Eu, por exemplo, estive em Zala 6 meses, integrando uma companhia, a Companhia 368, Companhia de Infantaria. Durante os 6 meses que eu estive em Zala, uma companhia constituída por 120 homens, aproximadamente, não podia fazer operações nenhumas. Estava encurralada, porque todo o território à volta era ocupado pelos guerrilheiros africanos. Nós só fazíamos operações para ir buscar a Nambangongo, cerveja, tabaco, alfaces, couves, farinha para fazer o pão, e, enfim, géneros de primeira necessidade. E deixávamos sempre pessoas pelo caminho. Essa companhia teve vários problemas, porque estava de facto numa zona bastante má na altura. Na altura em que eu cheguei lá, tinha havido um movimentamento de uma mina, tinha morrido um alferes, mais um sargento e dois soldados, estava tudo muito agitado. Eu fui em recompletamento, fui substituir 2 alferes, tinham tido problemas disciplinares com a companhia. Havia nessa altura, nessa fase, muitos problemas disciplinares, provenientes, em grande parte, daquilo que eu chamaria, ou que eu penso que fosse, uma tomada de consciência por parte da juventude portuguesa que estava mobilizada, que estava integrada no exército, de que estava numa guerra para perder. A ideia fundamental que trouxe da guerra colonial foi uma guerra onde eu nunca vi nem sequer um oficial do quadro permanente convicto de que Portugal ia ganhar aquela guerra.
Um país que não está em guerra há muito tempo, em que de repente aparece um conflito daqueles. São nessas alturas que aparecem, digamos, entre aspas, as chamadas bandeiras do regime, não é? Pronto, eu nunca fui nenhuma bandeira do regime, nem nada, mas quer dizer, era preciso que houvesse ali uma bandeira que, de certo modo, enfim, acutilasse uma certa magia pelas Forças Armadas. Não apareciam em paradas, etc. Calhou-me a mim e a outros. Eu penso que modéstia também não assentou mal. Mas as outras pessoas é que têm que dizer. Como é compreensível, muitos camaradas do meu partido foram mobilizados como soldados, cabos, sargentos, etc. E quando iam para a guerra, colocou-se ao Partido Comunista Português o seguinte: que posição adotar? Quer dizer, os comunistas devem desertar e não ir para as colónias, ou não? Isto levou a um debate interno e sentámos no seguinte: os comunistas vão como outros soldados para a guerra e lá comportam-se como comunistas, ou seja, não afetando, enfim, não atingindo de maneira nenhuma os patriotas e ao mesmo tempo procurando ajudá-los em tudo aquilo que fosse possível, sem se queimarem perante os seus comandos. A parte mais aguda desta guerra colonial vem após a fuga de Peniche, em que o meu camarada Álvaro Cunhal e outros 8 camaradas do Comitê Central do Partido Comunista Português são arrancados à prisão. E, portanto, estes camaradas participaram ativamente na elaboração desta orientação, que naturalmente coincide quase com a sua fuga, não é? Há civis portugueses que defendiam o regime e havia soldados que defendiam também o regime. Mais dentre os portugueses, havia um povo português que, até muitos deles, eram contra a guerra colonial. Portanto, o nosso inimigo é aquele que defendia o regime. Nós fazíamos uma coisa que era a psicossocial, não é? O que era a psicossocial? Era ir junto das populações, das aldeias nativas, conversar com eles, levava a sua enfermeira ou o médico, tratava dos doentes, oferecia